Rafael Ilha, da fama ao inferno, a ascensão e queda do ídolo adolescente. Ele foi um dos rostos mais conhecidos do Brasil nos anos 80 e 90. Um jovem carismático, dono de uma voz marcante e integrante de uma das boybands mais populares do país. Mas por trás dos holofotes escondia-se um segredo sombrio. O mesmo garoto que arrancava suspiros do público adolescente logo se tornaria um dos casos mais trágicos e polêmicos da mídia nacional. Rafael Ilha viveu o sonho e o pesadelo da fama. Subiu ao topo da música, conquistou multidões e depois perdeu tudo para o mundo das drogas. Foi preso, sofreu torturas, enfrentou a morte de perto e chocou o Brasil com sua história de decadência. Hoje vamos contar a trajetória de Rafael Ilha, um artista que teve tudo, destruiu sua própria carreira e precisou lutar contra seus próprios demônios para sobreviver. A ascensão, o brilho de um ídolo teen. Nos anos 80, o Brasil viu surgir um fenômeno musical que mudaria a vida de um jovem talentoso. Rafael Ilha nasceu em 7 de março de 1973 e, desde cedo, demonstrou talento para a música e para o entretenimento. Seu grande momento chegou quando foi escolhido para integrar o grupo Polegar, uma boyband formada pelo empresário Gugu Liberato. O Polegar rapidamente conquistou o país. Com músicas chicletes e uma imagem voltada para o público jovem, o grupo lotava shows, vendia milhares de discos e se tornava uma febre nacional. Rafael Ilha, com seu jeito irreverente e sorriso cativante, virou um dos queridinhos da juventude brasileira. O dinheiro começou a entrar, os contratos publicitários surgiram e a fama parecia eterna. Mas enquanto o público via apenas o brilho, Rafael vivia uma realidade completamente diferente nos bastidores. A fama era intensa, a pressão enorme e nos momentos de solidão, ele começou a experimentar algo que mudaria sua vida para sempre: as drogas. O começo do fim, a porta para o mundo das drogas. No auge da carreira, Rafael Ilha estava cercado de luxo, festas e excessos. O dinheiro era fácil, as tentações estavam por toda parte, e ainda muito jovem, ele começou a flertar com substâncias ilícitas. O que começou como algo recreativo rapidamente virou um vício descontrolado. A dependência foi corroendo sua disciplina e comprometendo seu desempenho no Polegar. A imagem de ídolo teen já não combinava mais com o jovem que chegava atrasado nos compromissos, tinha mudanças de humor repentinas e exibia sinais claros de decadência. Seus colegas e empresários tentaram ajudá-lo, mas a situação já estava fora de controle. Rafael começou a faltar em apresentações, protagonizar episódios constrangedores e se tornar um risco para a imagem do grupo. O fim era inevitável. A carreira que ele havia construído com tanto esforço começou a desmoronar. A mídia passou a noticiar suas atitudes erráticas e seu envolvimento com drogas. O jovem que um dia foi um exemplo para milhões de adolescentes agora estampava manchetes pelos piores motivos. Até que o pior aconteceu: Rafael foi expulso do Polegar. E sem a estrutura do grupo, sem os contratos milionários e sem o suporte de Gugu Liberato, ele se viu completamente sozinho. O fundo do poço, crimes, prisões e tortura. Sem carreira, sem dinheiro e sem perspectiva, Rafael Ilha mergulhou de cabeça no submundo das drogas. Se antes ele era uma celebridade cercada por fãs, agora ele era um dependente químico vagando pelas ruas, se envolvendo com traficantes e colocando sua própria vida em risco. Começou a cometer pequenos crimes para sustentar o vício. Roubava objetos, enganava pessoas e passou a frequentar os lugares mais perigosos de São Paulo. Seu nome, que antes era associado à música, agora aparecia nos jornais em reportagens policiais. Em uma de suas prisões mais chocantes, Rafael foi detido tentando furtar um objeto em uma farmácia. Mas o pior estava por vir. Durante uma internação forçada para se livrar das drogas, ele sofreu tortura em uma clínica clandestina. Rafael chegou a relatar que foi submetido a choques elétricos, amarrado e agredido por dias seguidos. Sua aparência estava irreconhecível. O ídolo teen agora era um homem destruído, esquelético, com o olhar vazio. Todos acreditavam que ele não tinha mais volta. A luta pela sobrevivência. Depois de anos de autodestruição, Rafael começou a perceber que estava prestes a morrer. Teve várias overdoses, foi internado à força diversas vezes e chegou ao ponto de não conseguir mais enxergar um futuro. Foi então que, aos poucos, decidiu tentar uma reabilitação definitiva. Passou por diversos tratamentos, caiu e levantou inúmeras vezes. Com a ajuda de algumas pessoas próximas e de programas religiosos, conseguiu dar os primeiros passos para uma nova vida. Mas sua imagem ainda era de um ex-viciado sem credibilidade. Ninguém acreditava que ele poderia voltar a ter sucesso. A mídia continuava o tratando como um exemplo do que não fazer. Porém, Rafael era resiliente.
Ele começou a trabalhar com recuperação de dependentes químicos, usou sua própria história como um alerta para outros jovens e tentou se reconstruir do zero. Mas será que o público ainda o aceitaria? A redenção na TV e nos reality shows. Se nos anos 90 Rafael Ilha era conhecido pelas polêmicas, nos anos 2010 ele encontrou um novo caminho, os reality shows. Sabendo que sua história ainda chamava a atenção do público, ele começou a participar de programas de competição, mostrando uma nova versão de si mesmo. O maior marco dessa fase foi sua participação em A Fazenda 10, da Record TV, em 2018. Contra todas as expectativas, ele não só conseguiu chegar longe na disputa, como também venceu o programa. O Brasil assistiu, chocado, ao renascimento de um homem que já tinha sido dado como caso perdido. O prêmio milionário de A Fazenda foi a confirmação de que Rafael Ilha poderia ter uma segunda chance. Mas será que essa reabilitação na mídia seria duradoura? O legado de Rafael Ilha. Hoje, Rafael Ilha segue tentando manter sua vida longe dos vícios e das polêmicas. Trabalha com comunicação, faz palestras sobre dependência química e participa de programas de TV contando sua história de superação. Mas sua trajetória é um lembrete cruel do quão rápido a fama pode se transformar em tragédia. Ele teve tudo e perdeu tudo por conta de suas escolhas. Sobreviveu a um inferno que poucos conseguem escapar e conseguiu, de alguma forma, reconstruir sua vida. Mas será que o público realmente o perdoou? Ou será que seu nome sempre será lembrado mais pelos escândalos do que pelos sucessos musicais? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de ascensão, queda e redenção.